Shalom, shalom aos eleitos. Aproveitar e falar sobre um assunto muito importante que todo mundo vem comentando, né? Quero aproveitar essa oportunidade para estar falando sobre isso. Esse é o nosso primeiro vídeo dessa forma, né? E a gente está tentando fazer a filmagem da tela, que fique algo mais didático para que os irmãos possam acompanhar. Então, uns irmãos escreveram pedindo informações sobre a questão dos irmãos da América do Norte, estarem falando sobre a presença da tribo de Asher no Brasil. Na verdade, não só no Brasil, né? Mas Brasil, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, Peru, Paraguai, no Suriname, na Guiana Francesa e na Guiana. A tribo de Asher, que nós vamos falar agora, ela é detentora da biodiversidade e de riquezas reais. Por que isso? Esses irmãos que vêm falando sobre essas questões, eles vêm se baseando nas profecias. Então, quando você vai determinar onde essas tribos estariam localizadas hoje, é necessário que você conheça o que foi profetizado pelos patriarcas sobre esse determinado filho que representa essa tribo, no caso, Asher. Houve profecia dele, de Jacó, e também Moshe profetizou com relação a Asher, não só a Asher, mas as 12 tribos, né? Então tem aspectos importantes nessas profecias, porque quando Jacó vai abençoar os filhos, ele relata esse momento de uma forma importante, né? E as profecias feitas pelos antepassados, elas se tornam perpétuas no caso dos patriarcas. E são marcas para evidenciar os descendentes de Yahshua de Israel. Tem o texto aí de Gênesis, ou Bereshit 49, 1 e 2. Depois chamou Jacó e seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi, ó Israel, vosso pai. E ele começa a profetizar, ele profetiza sobre todos os filhos. E aí quando chega em Asher, ou Asher, né? Ele vai dizer: o seu pão será gordo ou farto, algumas traduções, e ele dará delícias reais. Então, por isso que trata de biodiversidade, de grandiosidade, de qualidade de alimentação e tudo mais, né? Então, aí seria a profecia de Jacó para Asher. Seu pão será abundante, que é uma outra tradução, e ele dará delícias reais, está lá no Bereshit, no Gênesis 49, 20. Já Moshe profetiza o seguinte: da tribo de Asher, disse: Asher é abençoado com os seus filhos e estimado acima dos seus irmãos. Lava os pés em azeite suavizante, que sejas protegido com fortes ferrolhos de ferro e de bronze, e que a tua força seja semelhante à extensão dos teus dias. Está no Deuteronômio 33, 24. Então, olha só como a profecia de Moshe é até mais abrangente do que a de Jacó, mas ela também segue no mesmo parâmetro da de Jacó, completando, tá? Então, tanto Jacó como Moshe, eles têm papéis importantes nessa questão de determinar o que seria depois do povo. Então, o que aconteceria, qual a região que esse povo estaria, qual a característica que esse povo estaria. Porque se nós formos observar, algumas tribos, elas receberam características que foram colocadas como temperamental, outras colocadas como a aparência. Então, cada uma delas teve algo em específico que ele tratou. Na questão de Asher,
né? Tanto Yaakov como Moshe, eles trataram dessa situação da prosperidade na questão do alimento, o azeite, né? E os ferrolhos também, aí Moshe acrescentando ferro e o bronze. A profecia de Jacob acha: seu pão será abundante, ele dará delícias. A região de fartura de alimentos e infinidade de frutos da terra, maior biodiversidade, que é aquilo que nós estamos falando. O seu pão será abundante e dará delícias. Então tá aí. Tá? O Brasil ele é conhecido pela maior biodiversidade no mundo. Tá? Tem dados, né? O Brasil é o país com a maior biodiversidade no mundo, são 55 mil espécies de plantas, o que corresponde a aproximadamente 22% das 250 mil existentes no planeta. Embora o país possua vegetação espalhada por diversos habitats, a maior parte da flora brasileira se encontra na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica. Nesses locais, a diversidade é tão grande que em apenas 1 hectare se encontram mais espécies de árvores que em todo o continente europeu. Além disso, a cada ano os cientistas adicionam dezenas de espécies novas à lista brasileira. E pesquisadores acreditam que o número conhecido representa apenas 60 a 80% das plantas realmente existentes no país. Então, olha a biodiversidade que o Brasil tem, né? Agora, aí nós estamos falando do Brasil, mas quando você fala na questão de biodiversidade, principalmente em Mata Atlântica e Floresta Amazônica, você vai falar em quase todas essas nações que nós citamos, tá? Com exceção de somente duas, tá? Então, olha só, azeite suavizante, reservas de petróleo, pré-sal e também da Venezuela. Interessante a gente frisar que existe um minerador aí, um dono de uma mineradora de petróleo, que ele procura petróleo nas terras onde acha ele estava lá atrás, em Canaã, a região que foi dada a Asher, ele procura petróleo lá há alguns anos, ainda não encontrou. Tá? Então, isso veio se cumprir onde Asher estaria hoje, nesse período, no final dos tempos. Tá? Então, olha só, reservas de petróleo pré-sal e a reserva da Venezuela, fortes ferrolhos de ferro e bronze, metais que sustentam a sua segurança. Tá? A maior mina de ferro do mundo, ela está no Brasil. Então, o Brasil ele é realmente calçado por esses minérios de ferro e também ele tem uma quantidade expressiva na mineração de bronze também. Aí a gente tem uma foto da mina, a maior mina de ferro do mundo, e foi descoberta uma jazida, né, de minério de ferro de 150 bilhões de toneladas na Serra do Carmo, no município de Palmas, no estado do Tocantins. Tá? Então tá aí a foto. Mineração também do pré-sal. Né? Aí a gente tem o ranking das maiores reservas, né? De quem tem as maiores reservas de petróleo no mundo. Então você vê, ó, do primeiro ao 13º, você vai ver a Venezuela, coisa que muita gente não sabe. A Venezuela em primeiro lugar, até na frente da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque, tá? Do Kuwait, dos Emirados Árabes, tá? Da Rússia, olha só. O Brasil está em 13º, mas até o ano 2030 a menção é, né? Os estudos dizem que o Brasil chegará ao 10º lugar, né? Ou até subirá um pouco mais. Então, se a gente falar em Brasil e Venezuela como sendo um povo só, a força realmente é muito grande nessa questão do óleo, né, ou do petróleo,
E muitas jazidas ainda não estão sendo exploradas. Ó. Então aí, ó, a Amazônia, a floresta amazônica, olha os países que ela vai abranger, né? Peru, Colômbia, Bolívia, Suriname, Guiana, Venezuela, tá? Colômbia tá lá, falei. Guiana Francesa. Tá? Então a maioria dos países que nós falamos aí, eles vão aparecer, tá? Nessa região da biodiversidade. A Amazônia, chamada de floresta amazônica ou selva amazônica, é uma floresta equatorial, floresta pluvial ou ileia amazônica. É uma floresta latifoliada, úmida que cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul. Esta bacia abrange 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e meio de quilômetros quadrados são cobertos pela floresta tropical. Esta região inclui territórios pertencentes a 9 nações. A maioria das florestas está contida dentro do Brasil, com 60% da floresta seguido pelo Peru, 13%, e com partes menores na Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, estados ou departamentos de 4 nações vizinhas do Brasil têm o nome de Amazonas. Por isso, a Amazônia representa mais da metade das florestas tropicais remanescentes no planeta e compreende a maior biodiversidade em uma floresta tropical no mundo. É um dos 6 grandes biomas brasileiros. Então, para nós termos uma ideia aí da biodiversidade brasileira, né, e da quantidade de alimento que é capaz de gerar essa biodiversidade, né? O Uruguai ele não consta lá naquele mapa, mas ele aparece também como sendo local de habitação de Asher, porque ele tem aí excelência em produtos que são essenciais quando a gente vai falar, principalmente num alimento que o próprio Jacob disse que seria, né, um alimento real. Né? Então, ele tem a melhor produção de leite, produção de vinho, né? Ele também é excelência em produção de carne de ovinos e bovinos e atualmente também começou a minerar petróleo, tá? O Uruguai. E o Paraguai também, que ocupa uma faixa de saída, conhecida como a Porta dos Fundos da Floresta Amazônica, onde é realizada muita extração de ouro e de madeira, tá? Então realmente é uma região na qual eles iriam estar abençoados por todos os lados, tá? E para nós entendermos um pouco mais a respeito disso, porque muita gente pergunta, questiona para nós, falando, poxa, mas essas tribos de onde vieram, como que o povo de Asher chegou aqui e tudo mais. Na verdade, Asher faz parte das 10 tribos que vieram na frente, tá? Enquanto Yahudá e Efraim e uma parte de Levi estavam ainda na terra lá na época que o Machia vem. 10 tribos já estavam espalhadas, né, nas terras longínquas, tá? Então, eu vou continuar lendo, vou ler o texto aqui, para que os irmãos possam compreender. Então, disse a Abraão, perdão, de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Gênesis 15, 13. E se nós formos verificar no princípio do comércio dos escravos de pele escura, os escravos africanos, que são os que foram escravizados, são os hebreus, né, não só nas Américas, mas em várias partes do mundo. Isso nós já vimos em outros vídeos
e outros materiais, se nós formos verificar o início e o final da escravidão e olhar certinho nesses 400 anos, tá? Então, a princípio foi controlado pelos portugueses, os quais já haviam exportado escravos do Congo desde 1441. Os portugueses seguiram sendo mercadores de escravos de maior destaque até o começo do século XVII, quando são superados pelos neerlandeses, franceses e ingleses. No ano de 1713, a British South Sea Company obteve o assento indefinido como compensação pela Guerra da Sucessão Espanhola em 1789. Foi permitido o livre comércio de escravos para todas as nações. Em Cuba, então, parte do Império Espanhol, a escravidão foi legal até 1886 e no Brasil foi até 1888. Então é o que esses países todos que nós falamos, onde Asher está, tem em comum. Tá? Então, enquanto as 10 tribos já estavam aqui, Asher já estava aqui, tá? Inicia-se o tráfico de escravos. Tá? Então, de 1486 a 1488, Bartolomeu Marchione, um florentino residente em Portugal, notou que aumentava o comércio na costa dos escravos, aumentavam as importações de cativos. Os genoveses, cujo controle as finanças e a navegação lhes atribuía importante papel na economia portuguesa. Os catalães reexportavam e revendiam esta força de trabalho. História Geral da África, volume 4. Tá? Então, Cristóvão Colombo nasceu de 22 de agosto de 1451 a 31 de outubro, né? Ele não se tem uma data concreta, ele tem essa diferença, né, de agosto a outubro. Ele era um genovês, tá? Então, ele é quem vem, né, para as Américas, trazendo aí, né, já escravos, com uma desculpa que nós vamos ver mais à frente. Ele havia falido a sua empresa e ele começa então essa nova empreitada nos navios com a venda, né, o transporte e venda de mão de obra escrava. Então, para nós entrarmos nesse tema e podermos abranger com qualidade, a gente precisa ir ao livro apócrifo de Esdras, no capítulo 13, o segundo livro de Esdras, capítulo 13, versículo 39 em diante, o parágrafo 39 em diante, diz assim, ó: e como para o seu velo se reúnem para si mesmo outra multidão que era pacífico. Essas são as 10 tribos que foram levadas de sua terra em cativeiro nos dias do rei Oséias. Dá uma pausa aqui. Os indígenas, na chegada de Colombo e até no princípio da chegada dos portugueses, e nas cartas e nos relatórios de bordo, nos diários dos comandantes, dos capitães de navios, eles diziam que eles eram pacíficos, que estes indígenas da costa, eles eram pacíficos. Tá? Então vamos diante. 40. Essas são as 10 tribos que foram levadas da sua terra em cativeiro nos dias do rei Oséias, que Salmanassar, rei da Assíria, levou cativo. Ele levou-os através do rio, e eles foram levados em outra terra. Mas eles formaram esse plano para si mesmo, que eles iriam deixar a multidão das nações e ir para uma região mais distante, onde a humanidade nunca viveu, que há pelo menos eles podem
manter os seus estatutos que não tinham guardado em sua própria terra. E eles entraram pelas passagens estreitas do rio Eufrates, para naquele tempo os sinais do Altíssimo realizados para eles, e parou os canais do rio até que eles tinham passado. Através dessa região havia um longo caminho a percorrer, uma viagem de 1 ano e meio, e que o país é chamado de Arzaret. Então esse nome Arzaret, você vai ver mais para frente, se você ver no dicionário Strong, você vai ver que quer dizer também terra de Asher, tá? Asharet. Então eles habitaram ali até os últimos tempos. E agora, quando eles estão prestes a voltar. Então, para você entender que a tribo de Asher, ela já estava lá, tá? Quando a tribo de Yahudá, quando a tribo de Efraim, e quando partes das tribos de Levi chegam, tá? Ela já estava na terra, já estava cumprindo essa profecia que já havia sido dita sobre ela pelos patriarcas. Então, Azaret, né? O nome da terra, além do grande rio, onde da habitação do homem, que as 10 tribos de Israel habitaram, observando as leis de Moisés até o tempo da restauração, de acordo com o livro de Esdras, né? O livro 2 de Esdras. Colombo identificou a América como sendo esta terra. Então, isso está lá no Diário de Colombo. Se você olhar o diário dele, você vai se dar conta que essas memórias mostram, sem sombra de dúvida, que Cristóvão Colombo usou o livro 2 de Esdras, né, para apresentar o seu caso à rainha, sabendo que as tribos perdidas haviam vindo para essa terra. Então ele apresentou essa possibilidade à rainha para que ela pudesse apoiá-lo, né, para que ela pudesse financiar a expedição dele, né. E aí você tem também informações, né, de historiadores também que vão falar sobre a presença de hebreus também africanos nesta região já há muito tempo, tá? Então isso vai demonstrar que realmente havia já a presença de hebreus aqui, tá? Há muito tempo, tá? E que esses hebreus também eles tiveram contato com outras nações, com outros povos aqui também. Os historiadores no início do século XVI registraram evidências de que já existia povos negros ou pretos, né, vivendo nas florestas da América, pretos na verdade, porque negro quer dizer escravo, esses povos eram livres, vivendo nas florestas da América, exercendo comércio e uma relação conturbada com os índios, antes mesmo da chegada dos europeus. O irmão de Colombo, um comerciante de joias, trazia-lhes notícias de clientes africanos acostumados a viagens marítimas. Olha só. Há indícios de que foram africanos que forneceram informações ao rei de Portugal e Colombo para propor à Espanha a linha de Tordesilhas como divisória de um continente. Olha que interessante. Após a sua segunda viagem às Américas, Colombo apresentou ao rei de Portugal e sua corte índios que traziam pontas de lança, dizendo terem comprado de homens altos e escuros que chegam de onde o sol nasce, ou nasce o sol. Essas pontas de lança eram feitas de uma liga específica fundida e utilizada na África Oriental. O escritor Ivan van Sertima, em sua obra, identifica 2 possíveis contatos entre a África Antiga e as Américas. O primeiro teria sido enquanto a Núbia era uma potência marítima mundial, ocasião em que aparece em território Olmeca, no centro-sul do México.
gigantescas cabeças esculpidas em pedra, as quais, retratando fielmente rostos de marinheiros núbios com sua indumentária típica, aparecendo também no México conjuntos de elementos culturais idênticos aos africanos e pirâmides no estilo núbio. A cerâmica pré-colombiana retrata rostos africanos em abundância, idênticos aos monumentos olmecas encontrados. O segundo encontrado teria sido na época de Abu Bakari, imperador de Mali, em que historiadores muçulmanos contemporâneos contam que este imperador, fascinado pelo mar, construiu frotas e lançou expedições ao Atlântico, embarcando em uma delas rumo ao continente americano e nunca mais foi visto. São vários os indícios da presença africana nas Américas, sobretudo no México e no Panamá, antes de Colombo. Pesquisas arqueológicas, linguísticas, estudo das propriedades do sangue, a botânica, a antropologia, a história, a arte e outros convergem para essa conclusão. Portanto, diante de tantas evidências concretas e amplamente sustentadas na investigação científica, a única razão da persistência e relutância em não aceitar essa tese é o duplo preconceito que identifica o africano como incapaz de realizar tal feito e o que se recusa a admitir a possibilidade os que se recusam a admitir a possibilidade não terem sido os europeus quinhentistas quem primeiro descobriu as Américas, tá? Isso foi Dimas Paixão, pesquisador, né? E aí um texto dele para que os irmãos tenham noção de que já existia a presença de hebreus já nas Américas, tá? Desde muito tempo. Então existem também tribos mais antigas do que os indígenas conhecidos atualmente, que eles tinham características mais africanizadas do que os indígenas de agora, que se misturaram também com europeus, né? Então, Asher de descendência de pai indígena, né? E Judá e Efraim, descendente de pai africano. Tá? Então, a grande maioria dos brasileiros vão ser descendentes de Asher, Judá, né? Yahudá e Efraim. Né? Efraim. Por que Judá e Efraim? Porque tanto Judá como Efraim, eles foram depois, mais para frente nas profecias, dispersos entre, né, as tribos, né? Então você vai ver uma presença muito forte de Yahudá e Efraim nas Américas, mas também no Brasil. Tá? Nas Américas, que eu digo, perdão, na América do Norte principalmente, né? Mas também no Brasil. Tá? Lembrando que a grande massa dos trazidos como escravo, eles foram trazidos para o Brasil e a partir daí redistribuídos. Tá? Então, os Estados Unidos recebeu 5% dos escravos que vieram. Tá? Então, você tem a grande maioria deles, mais de 60%, sendo inseridos aqui na região do Brasil. Tá? Então é isso, espero que você que está me ouvindo, está vendo esse vídeo, tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar o seu like, porque ajuda muito a gente. A partir do momento que você tem inscritos no canal, você começa a ter opções que você não tem se você não tiver um número de inscritos. Isso vai ajudar a gente a estar trazendo a verdade cada vez mais. Que você se alegre, que você assuma o teu lugar, conheça cada vez mais a verdade sobre o teu povo e a verdadeira história do povo hebreu que está nas Américas. Você brasileiro, certamente você descendente de indígena, você descendente de africano, você certamente é
da tribo de Asher, muito provavelmente, ou da tribo de Yahudá ou Efraim. Bom, shalom, shalom. Forte abraço a todos os eleitos e até a próxima.